Um Vortex, Serial Killers e Novos Perpétuos. Hoje falamos de um dos arcos mais aclamados e o primeiro a ter uma edição encadernada. Sim, vamos falar de Casa de Bonecas, segundo arco de Sandman. Então já deixa um like, se inscreve aqui no canal e solta a vinheta. Fala peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje damos sequência aos nossos vídeos mensais lendo Sandman, falando sobre o arco Casa de Bonecas, que compreende as revistas Sandman número 9 até a revista Sandman número 16. Bom, pra começar, uma curiosidade que eu acho muito legal é que esse foi o primeiro arco de Sandman a ter uma edição encadernada, e essas encadernações na época eram feitas com os encalhes das bancas, né? As revistas que não tinham vendido, eles pegavam e costuravam esse novo encadernado pra poder vendê-las. Como a gente falou no vídeo passado, Sandman infelizmente não era nenhum estouro de vendas aqui no Brasil, né? Então eles faziam isso como uma estratégia pra poder revender essas revistas. Bom, a gente inicia esse arco com um prólogo, que é a história Contos na Areia, em que a gente acompanha um ritual de um garoto que parece ser de uma espécie de comunidade indígena que vai se tornar homem ao ouvir a história de um ancião no deserto. A história é sobre uma rainha chamada Nada, que se apaixona pelo rei dos sonhos Kaiku, mas tem que lutar contra esse desejo, pois uma humana não pode amar um perpétuo. Nós já vimos essa personagem no arco passado, quando o Sandman vai até o inferno, ele passa por ela implora pela misericórdia dele, e agora a gente consegue entender quem era essa personagem e por que então que existe essa desavença entre ela e o Sandman. É dito também que essa história que o garoto tá ouvindo é a versão que os homens contam, né? Que os homens contam uns pros outros e ouvem. Isso faz a gente se perguntar também como que é essa versão que é contada por mulheres às mulheres, né? Se a Nada é tão passional quanto ela é nessa história, se a relação dela com Morpheus é tão romantizada como ela é aqui. Isso é muito interessante porque também nos causa essa dúvida, né? A gente começa a duvidar da confiabilidade dessa narração e dos fatos dessa história. Outra coisa muito interessante que aparece aqui é essa mudança de aspecto do Sandman. Nós geralmente nas histórias vemos o Morpheus como essa figura ocidental branca, europeia, e aqui ele muda o aspecto dele porque parece que ele reflete o imaginário de quem o vê, né? Então a Nada, quando ela olha pro Morpheus, ela enxerga ele como um homem negro, com cabelo diferente, até as roupas dele são diferentes. Em seguida iniciamos oficialmente o arco Casa de Bonecas. A gente abre a história conhecendo duas novas perpétuas que são Desespero e Desejo. Desejo é personagem muito interessante porque ali na virada dos anos 90, Neil Gaiman nos apresentava uma personagem não binária. Desejo não se contenta com apenas um gênero, então abraça todos. Por isso é constantemente chamado de irmã-irmão pelos perpétuos. Desejo vive no limiar, mas precisamente dentro do coração de uma estátua sua. Uma estátua tão gigantesca que você provavelmente não passaria 2 vezes pelo mesmo corredor ao longo da sua vida. E de cara a gente percebe que Desejo tá convocando uma espécie de aliança com Desespero para sacanear o Morpheus de alguma forma que não fica muito evidente. Desespero, que é representada por uma mulher gorda nua, então faz menção à última tentativa de Desejo de sacanear o Morpheus e a gente percebe que Desejo é responsável pelo que aconteceu com a Rainha Nada. Outra coisa que a gente percebe é que no domínio de cada perpétuo existe uma espécie de galeria com símbolos, com signos de cada um dos perpétuos, e basta tocar nele e convocar a irmã ou o irmão e ele aparecerá. Pulamos então para conhecer a protagonista desse arco, que é Rose Walker, uma garota americana que recebe um convite misterioso com a mãe para viajarem até a Inglaterra. Durante essa viagem a Rose adormece e ao sonhar a gente consegue ter dimensão de algumas coisas que estão acontecendo ali. A gente vê o Lucian, que é o bibliotecário do sonhar, fazendo uma espécie de censo para entender o que tá no lugar e o que tá faltando, já que o Morfeu ficou tanto tempo longe, né? O que precisa ser restaurado no sonhar. Ele percebe então que estão faltando Bruto, Globe, o Verde do Violinista e o Coríntio. Uma coisa que é interessante aqui é que nesse momento que a Rose sonha, a HQ ela meio que vira, né? Então o layout ele muda e fica mais ou menos assim. É super interessante como ele vai fazendo um exercício também de como contar essa história, né? De como trazer esse sonho para essas páginas. Ao ser informado dessas ausências, o Morfeu então decide ir atrás dessas figuras que estão no mundo desperto e comunica a presença de um vórtice que precisava da sua atenção.
Ele diz que esse vórtice tá observando eles naquele exato momento e meio que olha pra gente que tá lendo, né? Então é como se a gente estivesse vendo tudo da perspectiva da Rose e aí a gente percebe que ela é esse tal vórtice. Chegando ao destino, a Rose e a sua mãe Miranda descobrem que são parentes da Unity Kincaid, que foi uma das mulheres que dormiu profundamente durante os 70 anos que o Sandman ficou aprisionado. No último arco a gente soube que ela foi violentada enquanto ela dormia, e a gente descobre aqui que a Miranda é filha dela, então a Rose é neta da Unity Kincaid. E é interessante que a gente começa a vê-las juntas na mesma sala nesse momento, dá bastante aquela ideia da donzela, da mãe e da anciã. Assim como as três bruxas com quem o Morpheus fala no arco anterior. E elas inclusive aparecem pra Rose logo em seguida, só que elas não são de grande ajuda porque a Rose é pega meio de surpresa e ela tem direito a 3 perguntas, ela faz 3 perguntas meio bobas, não as perguntas certas, e acaba ficando mais confusa do que ganhando verdadeiras pistas pro que ela vai ter que fazer dali pra frente. Mas as três citam o Jed, que é o irmão dela com quem ela não fala há muitos anos. Quando os pais dela se divorciaram, o irmão foi morar com o pai, e ela então decide voltar aos Estados Unidos para reencontrar seu irmão, o que nos leva à próxima história, Mudança. Nessa história a gente vê essa espécie de república onde a Rose vai morar, e ali a gente conhece novos personagens bem peculiares e que vão ser centro de outras histórias no futuro também. Entre as moradoras estão Barbie e Ken, que são um casal bem padrãozinho e que faz bastante jus ao nome. Chantal e Zelda, que são duas mulheres que andam sempre cobertas por véus e a gente não consegue entender direito se elas são amantes, amigas, irmãs. Hal Carter, que é um garoto normal, simpático e que faz drag queen às noites. E o Gilbert, que é um senhor que a Rose não conhece no primeiro momento, mas que mora no último andar. Vigiando a Rose nesse momento tá um outro personagem muito importante que a gente conhece aqui, que é o Matthew, que é o Corvo do Sonhar. Esse personagem fala que ele já foi um ser humano, mas quando ele morreu, ele foi viver no sonhar, ele escolheu viver no sonhar com o Morpheus. Ele é um personagem de uma outra HQ que é o Monstro do Pântano. O nome dele era Matthew Cable e ele teve uma morte bem desagradável, ele ficou em coma por muito tempo, teve seus órgãos roubados. E eu imagino que seja por isso que o Corvo fala em muitos momentos que ele não gosta de hospitais, ele não gosta nem de passar perto de ambientes hospitalares, ele não gosta at all. Bom, quanto aos fujões do sonhar, vamos começar por Bruto e Glob. Eles estão dentro da cabeça do Jed, o irmão da Rose, e meio que estão construindo o próprio sonhar e fizeram um Sandman eles mesmos para acompanhar esse menino. E esse Sandman é o Hector Hall, que é um personagem de uma outra HQ também, que é Infinity Inc. Ele na verdade morreu, mas quando ele morreu, antes que ele completasse a travessia, o Bruto e o Glob pegaram ele para viver essa fantasia dentro da cabeça do Jed. O Hector acabou trazendo junto a sua esposa, que é a Lyra Hall, que estava grávida, né? Então ela continua grávida por muito tempo dentro dessa fantasia criada pelo Bruto e pelo Glob. E é legal porque esses sonhos, essa fantasia, ela é desenhada num traço e num layout que faz muita homenagem às historinhas do Little Nemo. Então nesse arco a gente vê bastante o Neil Gaiman brincando com essas diversas referências e também pegando emprestado personagens de outros títulos, o que enriquece muito toda essa mitologia e esse imaginário que ele constrói desse mundo do Sandman. Já no plano desperto, o Jed está preso num porão. A gente descobre que o pai dele faleceu e ele teve que ir morar com, acho que são os tios dele, que maltratam bastante ele, mas estão bem interessados na pensão que o Estado paga para eles cuidarem do menino. Só que como eles maltratam muito ele, ele tenta fugir e quando ele tenta fugir, eles passam a prender ele nesse porão. E devido a isso, como uma forma de escapismo, ele tenta sempre dormir cada vez mais para poder habitar muito mais esse mundo criado pelo Bruto e o Glob do que essa realidade. Ainda nessa HQ, uma cena que me chama muita atenção é o momento em que a Rose conhece o Gilbert. Ela estava saindo de uma apresentação do Hall como drag queen e é meio que abordada por uma espécie de gangue. Eu acho interessante porque ela não se mostra indefesa em momento nenhum, né? Ela já se prepara meio que pra briga. Só que aí o Gilbert acaba aparecendo e ajudando ela. E essa sequência me lembrou bastante a primeira aparição do personagem V na HQ V de Vingança do Alan Moore. O visual do Gilbert é baseado no G.K. Chesterton, que era um escritor, poeta, filósofo, dramaturgo, jornalista, palestrante, crítico de arte, teólogo, biógrafo, bailarina, super-heroína, que o Neil Gaiman adora. E ele passa então a acompanhar a Rose na busca pelo seu irmão. Já na história seguinte, brincando de casinha, a gente vê o Morpheus indo atrás do Bruto e do Glob e tentando invadir esse sonhar isolado que eles criaram.
Não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoilers, mas ele então liberta essa consciência do Hector e ele então consegue completar a travessia e morrer. O que não deixa a esposa dele muito contente. Quando a Alita vai confrontar o Morpheus, ele fala que esse bebê que ela tem gestado por tantos anos passou mais tempo no sonhar do que no mundo desperto, então ele pertence a ele. A Alita continua lá, grávida, e preparem-se porque esses personagens vão voltar e eles vêm quicando. O Jed então consegue fugir daquela casa onde estavam aprisionando ele e corre para uma estrada onde ele pega carona com o primeiro carro que aparece. Como ele é um menino muito sortudo, a carona dele é o pesadelo dos pesadelos, o Coríntio. A história faz então uma breve pausa e nessa próxima revista a gente tem a história Homens de Boa Fortuna, um interlúdio em Casa de Bonecas. Eu imagino na época as pessoas loucas pra saberem o que ia acontecer com o Jed agora que ele tinha encontrado o Coríntio, e aí chegam na banca depois de esperar um mês e se deparam com uma revista com uma história completamente diferente, né? Com uma história, meio que uma suspensão dentro dessa narrativa que elas estavam acompanhando. Enfim, mas eu gosto muito dessa história porque ela nos apresenta alguns personagens muito legais e revela uma série de coisas. Ela inicia com o Sandman e a Morte entrando numa taverna e vendo um homem zombando dessa ideia da morte e dizendo que os homens deveriam poder escolher quando vão morrer. O Sandman então dá aquela olhadela sacana pra Morte e faz um combinado com esse homem, dizendo que quer encontrar ele dali a 100 anos naquela mesma taverna pra ouvir dele como que é essa história de não morrer. Isso é em 1399 e a partir daí a gente vai acompanhando a cada 100 anos eles dois se encontrando e o Sandman sempre esperando esse homem se cansar de viver. E é muito legal ver as roupas mudando, essa taverna mudando ao longo desses anos, né, como ela vai sendo representada e vendo as conversas que eles vão tendo. Às vezes esses 100 anos são bons, às vezes eles são cruéis, às vezes eles são bons só pra quem é homem branco rico. Então é uma HQ que passa por uma série de discussões. Parece uma homenagem feita pelo Neil Gaiman ao Highlander e é muito legal como a história se dá e essa relação entre o humano e o perpétuo vai se construindo e evoluindo. Uma outra coisa que é apresentada nessa história é a relação do Sandman com Shakespeare. O famoso bardo aparece nessa história e depois de fazer um pacto com o Sandman, que não fica muito bem especificado o que é, ele passa a ser esse grande dramaturgo, autor de grandes peças. E em seguida vamos para a melhor HQ deste arco, que é Colecionadores. Na pista do seu irmão Jed, Rose e Gilbert acabam num hotel onde vai acontecer uma grande convenção de cereais. O que eles não sabem é que isso é um codinome para uma convenção de serial killers. E aqui, mais uma vez, o Neil Gaiman usa dessa mitologia para tentar explicar fenômenos do nosso mundo. Como se a fuga desse pesadelo, o Coríntio, do mundo dos sonhos para o mundo desperto, gerasse essa grande onda de assassinos seriais. Tem um certo humor ácido para construir essa convenção, porque ela tem muitos ecos da Comic Con. Porque tem um momento que a gente vê meio que as atrações que tem nessa convenção e a gente tem algumas mesas de conversa como mulheres no ramo, orgulho dos nossos vícios, que não tem como não relacionar com as mesas que acontecem nas Comic Cons. O convidado de honra é o Coríntio e ele faz um grande discurso que eu acho muito interessante. Porque a gente vê também como esses devaneios desses homens majoritariamente brancos são um reflexo desses ideais, desse American Dream e dessas ideias conservadoras americanas. A própria página com o título da HQ é muito sugestiva, né? Com essa bandeira americana meio que desenhada em sangue em cima dessas imagens de serial killers. O Coríntio em si é uma figura também bem perturbadora, porque ele tá sempre de óculos escuros e depois a gente descobre que ele tem bocas no lugar dos olhos e elas falam simultaneamente, então é meio que uma coisa bem pesadelística mesmo. Bom, eu não vou dar muito mais spoilers dessa história porque ela é realmente muito boa. Ela traça também alguns paralelos com o conto da Chapeuzinho Vermelho em uma sequência que também tem imagens bem perturbadoras. E é a obra-prima desse arco disparado. Resolvida a questão do Coríntio, Morpheus distribui algumas punições a esses serial killers e vai atrás do Vórtice Rose Walker, o que nos leva à penúltima história, Noite Adentro. Essa é outra história muito boa, nela a gente acompanha a Noite nessa espécie de república que a Rose mora. O Gilbert está desaparecido e todos dormem. E aí é incrível porque o Mike Dringenberg, ele constrói estéticas diferentes para cada sonho. Então ele usa algumas colagens, mistura materiais e vai meio que experimentando esses layouts diferentes para representar cada sonho.
O sonho do Ken, por exemplo, reflete bastante essa ideia dessa masculinidade tóxica e violenta. No da Barbie a gente consegue ver ela como uma heroína num reino meio que fantasioso. E a Rose vai se dando conta do poder que ela tem. O poder do vórtice é o de romper essas paredes, essas barreiras que separam um sonho do outro. Isso pode misturar esses sonhos e sobrepô-los, e ela não sabe, mas isso pode fazer com que o mundo inteiro colapse. O Sandman então vai até a Rose e a leva pro interior do sonhar, onde ele pretende matá-la. E isso nos leva à última história, Corações Perdidos. Muita gente vem então ao sonhar para tentar ajudar a Rose, entre elas o Gilbert, que a gente descobre que é o verde do violinista que estava desaparecido. E descobrimos também que ele não é um personagem do sonhar, mas sim um lugar do sonhar. O verde do violinista é uma espécie de paisagem verde simpática e aconchegante, assim como Gilbert era na sua personificação. Outra personagem que vem tentar ajudar a Rose é a sua avó, em uma cena que faz uma rima visual belíssima com a primeira história, O Sono dos Justos, é o momento em que ela adormece por 70 anos. O final do arco é de alguma forma bem simples. Eu acho que todos os arcos do Sandman têm um final meio assim. Eu não consigo lembrar de nenhum final que seja extremamente bombástico assim nos seus acontecimentos. E eu acho isso muito maravilhoso, porque em Sandman o charme está sempre muito mais na trajetória do que na conclusão. Nada se conclui de verdade, tudo está em constante movimento, e nós, leitores, vamos sendo conduzidos a novas personagens, novas trajetórias. A Rose, por exemplo, era a melhor amiga da Judy, que foi uma das vítimas da história 24 horas do arco anterior. A Judy em uma cena até liga pra Rose e não consegue falar com ela, e agora a Rose é a protagonista desse arco inteiro. É realmente muito bacana como o autor então vai colocando uma lupa em vários personagens que parecem secundários, mas você vai percebendo que todo mundo pode ser importante, pode ser protagonista de uma grande aventura. E no pós-fácil do primeiro encadernado de Casa de Bonecas é muito legal ver a mensagem que o Neil Gaiman deixa. Ele fala que geralmente as pessoas vão até o pós-fácil para buscar alguma resposta ou algum pedido de desculpas do autor, e ele não tá ali para fazer nada daquilo. Ele não acha que a história tem que pedir desculpas, que ele tem que pedir desculpa ou explicar qualquer coisa. A história é o que ela é e ela comunica o que ela comunica ali, naquelas páginas. Cabe agora ao leitor preencher as lacunas e imaginar o que mais pode acontecer a partir dali. Eu acho muito bacana também como Morfeu não é o centro desse arco. Ele se torna tão importante quanto os outros personagens que estão ali também. Agora, um signo que me deixou bastante intrigado é o Coração de Vidro. Na história Contos de Areia, o garoto tem que encontrar naquele deserto um fragmento da cidade de vidro que era governada pela nada e colapsou. Esse fragmento parece um coração de vidro, e tem um momento em que a Rose tem que tirar dela o que faz dela o vórtice, enquanto ela está sonhando, e o que ela tira é um coração de vidro. O Sandman diz para Rose que há muitas eras houve um outro vórtice e ele foi responsável pelo fim de uma civilização. Então, será que a Rainha Nada era um vórtice também? E esse coração também se parece muito com o símbolo de desejo. Então, pra mim, fica muito evidente que ele está por trás de tudo isso. Por fim, há um último encontro entre Morpheus e Desejo, onde ele dá um grande esporro no irmão ou irmã e joga uma bombinha na cara dela. Ele diz que os perpétuos não controlam os humanos, mas são levados por suas vontades, sendo meros marionetes delas, o que deixa Desejo completamente puto. Mas logo passa, porque Desejo é um ser do momento, e logo passa para alguma outra questão. Algumas leituras que eu faço sobre o título desse arco, sobre esse signo da Casa de Bonecas, é que, por exemplo, a gente tem uma casa de bonecas literal ali na história. É uma casa de bonecas antiga que era da Unity Kincaid, ela quer dar de presente pra Rose. Essa casa, coincidentemente, se parece muito com a Casa da República, onde a Rose mora. E o título também me gera essa reflexão sobre se somos ou não, de alguma forma, controlados por forças maiores. Como a Rose, por exemplo, ser um vórtice por conta de um estratagema de desejo. Mas será que desejo que puxava os fios ou era, na verdade, reflexo de vontades humanas? Não há uma resposta, mas a gente pode sempre imaginar. Então deixem aqui nos comentários quais são as leituras que vocês fazem sobre essas relações entre personagens e sobre essas explicações do arco Casa de Bonecas. Outra referência é a própria peça do Henrik Ibsen, que se chama Casa de Bonecas, em que uma mulher, ao perceber que a sua vida é toda construída e regrada para que ela seja de um jeito, para que ela seja uma mulher obediente, uma boa esposa, resolve fugir e romper com tudo isso.
Agora pensem o quão transgressor que era isso, porque é uma peça de 1879. Chegamos ao fim de Casa de Bonecas. Bom, esse arco ele é muito complexo e ele conecta uma série de personagens e acontecimentos. Então, pra destrinchar um pouco o que é trabalhado aqui, eu tive que realmente entrar em alguns detalhes e pormenores da narrativa, das histórias. Então, se você não leu ainda, não perca a oportunidade, porque é uma experiência maravilhosa, tem uma série de nuances e acontecimentos legais que eu não especifiquei aqui. Então, dê uma chance porque é um dos melhores arcos de Sandman disparado. Mês que vem falaremos de um arco bem curtinho que é o Terra dos Sonhos. Ele vai das revistas Sandman número 17 até Sandman número 20 e é uma sequência de 4 historinhas curtinhas que eu amo. Geralmente quando me perguntam o que ler de Sandman pra saber se vão gostar ou não, eu sempre indico 2 dessas historinhas que são o Calliope e Um Sonho de Mil Gatos. São 2 histórias curtinhas que se encerram em si, são muito legais. Então mesmo que você não tenha lido nada até aqui, eu recomendo essas 4 historinhas desse próximo arco, do qual falaremos mês que vem. Não deixe também de dar uma olhada no nosso Catarse recorrente da Mara Geek para poder ajudar a gente a continuar contando histórias, produzindo todos os nossos programas. Mesmo contribuindo com um pouquinho, você já vai ter acesso à nossa comunidade do Facebook, que é muito bacana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Mara Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.